Cabos óticos, aplicações. Cabos óticos, aplicação, eu divido a aplicação em dois segmentos. Um seria a rede externa e um seria a rede interna. O que é isso aí? O que é o quê? Você tem o POP, você tem o provedor, o Central Office, a suíte, você tem onde ficam seus equipamentos e da onde saem os seus cabos, onde ficam seus DGOs. O ponto de divisão entre a rede interna e a rede externa é o DGO, Distribuidor Geral Óptico. Tá? Antes de chegar no DGO, você tem os cabos internos, você tem um monte de redes, tem redes ali dentro. Isso é a rede interna, por exemplo. Depois que você saiu para a rua, os cabos de rua, a rede externa. Muitas vezes você chega lá no cliente também, você chega, vai ali no DGO do prédio, e daí você sobe para dentro do prédio. Você subiu para dentro do prédio, é rede interna também. Então, podemos dizer que é um sanduíche. Rede interna do provedor, rede interna do cliente e, no meio, a tua rede externa. E quais são os componentes dessa rede externa? Tá? A rede externa, basicamente, ela tem a rede subterrânea, ela tem a rede aérea e ela tem uma rede que a gente chama aqui de subaquática. Rede subterrânea, a primeira coisa que vem na cabeça é dutos. O que é uma rede de dutos? A rede de dutos é aquela onde você constrói uma infraestrutura, você joga, abre uma vala no chão, ali você coloca uma série de dutos e por dentro desse duto é onde você vai passar o teu cabo óptico. É a rede mais protegida que tem. Quando que acontece acidente? Acontece. Quando alguém vem com uma reta escavadeira, por exemplo, vem aqui, não sabe que ele tem uma rota de cabo óptico, não olhou o asbilto, não olhou o aviso, vai lá, dá aquela conchada, a hora que o cara levanta a concha, o que acontece? Aparece aquele cabo óptico pendurado ali. Então, esse é o tipo de falha. Mas, em geral, é a rede mais segura que tem. Daí a gente vai para o segundo tipo de rede subterrânea. Qual que é? É a rede enterrada. A rede enterrada ela é utilizada normalmente onde você não tem infraestrutura, tá? Você não tem posteação, por exemplo. E o custo para você construir uma rede de dutos é muito alto. Você tem que abrir a vala, colocar o duto, concretar, dependendo, dá uma série de fatores. Esse daqui é muito mais prático. Você tem essa máquina aqui, por exemplo, que a gente chama de plow. O que ele é? Ele é um trator de esteira, que vocês estão vendo aqui. Você coloca uma ou duas bobinas na frente dele ali, ele vai segurando aquilo. Tem gente que coloca atrás também, tem um carrinho atrás, tem vários tipos. E, na verdade, o segredo dele é essa lâmina aqui. Parece uma barbatana de tubarão. Ela é enfincada, ela vai incrustada na terra, ela vai ali e ela vai vibrando. Ela vai vibrando, à medida que ela vai vibrando, ela vai abrindo o sulco, ela vai fazendo um sulco e, ao mesmo tempo, você vê aqui que o cabo sai da bobina, passa por cima da cabine aqui e entra aqui. Então, você vai fazendo diretamente enterrado, você vai enterrando diretamente. Tem muita gente que faz isso para enterrar duto. O cara enterra adulto, hoje em dia, enterra adulto e depois você instala o cabo. Muitas vezes o cabo é instalado por insuflamento, que no caso é por sopro, ou no caso aqui você enterra o cabo diretamente. É isso que eu estou falando. Tem muita gente que está fazendo esse tipo de coisa aí, só que eles estão fazendo com cabo errado. Estão usando o cabo AS, eles estão usando o cabo para duto. E não é, aqui é um cabo especial. Vocês vão ver ali para frente as características que esse cabo tem que ter. Então, voltando aqui agora, nós temos a rede aérea. A rede aérea ela pode ser uma rede espinada. O que é a rede espinada? A rede espinada é a rede convencional aí. Você tem um mensageiro, que pode ser uma cordoalha de aço, pode ser uma cordoalha de elétrica também, e você tem ali os seus cabos ópticos que eles são espinados, ou seja, eles ficam fixos nessa cordoalha através do espinamento. Você tem quem conhece, tem a máquina de espinar aí, ela vai girando e vai passando esse fio aqui, que é o fio de espinar, e vai amarrando. Então você tem a tua cordoalha, e você tem os cabos ópticos aí, pode ser instalado junto com cabos metálicos, não tem problema, tudo isso é espinado. Então essa é a nossa rede espinada, que é muito utilizada nos trechos urbanos. Voltando para cá, nós temos aí a rede autossuportada. O que é a rede autossuportada? O próprio nome diz, é aquela que ela se suporta. Então você tem os cabos aqui tipo figura 8 e você tem os cabos tipo AS ou ASU, né, que é aquele com tubo único, por exemplo, ou um cabo multitubos, tá? E como que você prende ele? Normalmente eles têm um elemento de tração, você traciona o cabo e coloca essas alças aqui pré-formadas que prendem o cabo. Então, é um sistema, quanto mais o cabo puxa, mais ele fica preso. Então, essa é a nossa rede, que a gente chama de rede autossuportada. Nós temos também os cabos OPGW. O que são os cabos OPGW? Cabos OPGW são aqueles cabos que são lançados nas linhas de transmissão. São os cabos metálicos,
conhecido como cabos para-raio. Por quê? Se vocês olharem aqui nesse desenho, aqui nessa figura, você vê aqui, você tem todas as fases aqui. Tem as fases penduradas aqui, tem o suporte isolador, e lá em cima, não sei se dá para ver aí a nitidez, mas aqui em cima, na ponta, aqui, ó, você tem uma ponta do lado de cá e uma ponta do lado de cá. O que você tem aqui? Aqui você tem um cabo. É um cabo que funciona como para-raio. É ele que dá a proteção. Se por acaso cair alguma descarga aqui, provavelmente vai atingir o que está na cara. Qual é o primeiro que está ali? O primeiro que está é o APG-W. Então ele leva essa descarga, ele funciona como um cabo para-raio. E ao mesmo tempo o pessoal coloca fibras ópticas no interior desse cabo. Então agora esse cabo é muito seguro. Quem é que é o maluco que vai subir lá em cima para cortar o cabo, para ver, tirar um pedaço desse cabo para vender no ferro velho para trocar por droga, como o pessoal faz aí? Tem muita gente que corta o cabo aí, vai ver pensando que é cobre, não é cobre, é fibra ótica. E para quê? Para vender, para comprar droga normalmente. Então, os tal dos noia, né? Aqui no sul a gente fala que o pessoal são os noia, o pessoal que fica lá, que nem zumbi aí na rua. Tá? Então acontece esse tipo de coisa. E a manutenção desse cabo aqui, a instalação, você vê que aqui do lado, na foto da direita, você tem um pessoal aqui fixando a caixa de emenda, tá? É uma caixa de emenda complexa, é uma caixa de emenda metálica, ela fica presa na lateral da torre. Então aqui você tem o que chamam de... esqueci o nome aqui agora. Você tem a reserva técnica e você tem aqui mais uma reserva aqui que o cabo dá uma volta. Então esse aqui é o cabo OPGW, rede aérea também. Aí nós vamos para a rede subaquática. A rede subaquática, a gente tem os cabos, são basicamente quase que a mesma coisa, tá? Você tem o cabo para a rede fluvial, aqui no caso é um cabo para uso em rios. Você olha a dimensão dele perante as pessoas. Você vê que é um cabo bastante reforçado. Pô, por que é bastante reforçado? Porque sendo um cabo fluvial, ele é instalado em baixa profundidade ao longo dos rios. E normalmente esses rios aí são rios altamente navegáveis. Então toda hora você tem barco subindo, barco descendo, e o pessoal jogando as suas âncoras. Tá? E também tem o pessoal que pesca, e muitas vezes eles usam as redes de arrasto, as redes que vão tem os pesos, esses pesos vão arrastando no fundo do rio, no fundo do leito do rio. E se pegar um cabo desse, ele pode arrastar o cabo. Então o cabo tem que ser mecanicamente reforçado. Então isso daqui, vocês vão ver mais para frente em detalhes, a fibra ótica é a menor parte daqui, o resto é só reforço mecânico, tá? Para evitar esse tipo de coisa. E também você tem aqui, por último aqui, você tem os cabos para uso no mar, uso marítimo, tá? Então, daí esses cabos são armazenados nos navios, tem navios especiais que fazem isso. Esses cabos são gigantescos, eles são a continuidade deles é quase que uma coisa só, ele não tem emenda, são poucos regeneradores, na verdade é repetidor que fica instalado no fundo do mar. E esses cabos aqui, você vê que eles não são nem colocados em bobina, eles são acomodados nesses suportes aqui. E aqui você tem vários quilômetros, milhares de quilômetros. Então o cara lança, é um navio que vai lançando e vai instalando isso daí. Eventualmente, muitas vezes o pessoal até comenta que fala que tem muitas fábricas que os caras investem na fábrica e fazem a fábrica, muitas vezes, no navio. Eu já ouvi isso daí, mas eu nunca vi um navio fábrica, então não sei se é fake news ou não. Mas eu sei que normalmente as fábricas de cabo submarino elas são localizadas nos portos, na região onde o barco encosta. Então, muitas vezes, esse armazenamento aqui, ele vem direto da fábrica e já vai armazenando aqui. Tudo isso para você ganhar espaço, porque a produção é contínua, ela não para. E, por último, aqui nós temos a rede interna. Como eu falei para vocês, a rede interna a gente pode ter a parte residencial. A residencial aqui, no caso, envolve essa parte aqui, que é o drop, do assinante, o drop do cliente, né, o fio drop. A gente pode ter cabos também, cabos que a gente usa em instalações prediais, tá, que seriam a parte de edifícios. Aí. Então, você tem aqui os cabos, normalmente eles são na cor azul, tá? Azul identifica que ele é um cabo monomodo, né, que o fio é monomodo, e ele também identifica que ele é um cabo que atende certas características com relação à chama. Aqui, por exemplo, você vê um edifício, tem um DGOzinho na entrada do prédio, chega um cabo preto e depois, que é o cabo de cor, e depois sai esse cabo azul aqui que vai alimentar os andares aí com as caixas de emenda. Aqui embaixo é uma foto de uma estação, uma caixa de estação telefônica. Você vê que você tem um cabo preto, esse cabo preto chega, esse cabo preto é inflamável, é um cabo da rua, tá? Ele vem, passa numa caixa de emenda,
é um cabo de 288 fibras, e daí saem dois cabos internos aqui de 144. Esses dois cabos azuis são os cabos que vão até o DGO. Então, a parte interna dos edifícios normalmente são feitos por esse tipo de cabo.